nome da minha entidade? Uma das dúvidas mais cruéis que o médium de Umbanda terá quando ingressa em nossas fileiras de trabalho é: qual o nome de sua entidade? Como ainda não incorpora muito bem, as mensagens poderão chegar truncadas em sua mente, sendo um verdadeiro pesadelo a alguns, merecendo nossa atenção no dia de hoje. Alguns médiuns, durante esse período de incertezas, buscará na internet a entidade mais romântica para chamar de sua. De fato, há muita fantasia espalhada por aí ou as bizarrices. Outros buscarão informações de qual caboclo é o mais forte ou qual Exu mais poderoso. Outros procuram entidade com a imagem mais elaborada ou até na mediunidade de alguém em seu grupo. Outros exigem que seja do orixá de sua preferência ou das histórias familiares, ligando-os às nossas linhas. Bem, não precisamos dizer que tais critérios são incorretos, imprecisos e nunca devemos nos basear neles como regras em nossos trabalhos. Para tanto, vamos dar algumas dicas práticas recolhidas nesses muitos anos de trabalho como escritores e dirigentes de Umbanda. Não vamos citar todas, pelo espaço de tempo que dispomos, mas temos a certeza ajudarão muitos dirigentes e médiuns nessa dificílima tarefa. Muitos médiuns chegam afirmando ser desse ou daquele orixá ou linha, informação essa que recolheram em jogos divinatórios no africanismo, que nem sempre poderão estar certos. Cada dirigente vai desenvolver sua sensibilidade na observação das energias que formam o organismo físico e espiritual de um médium. Mal pisando ele a soleira da porta de nossos terreiros. Alguns dirigentes, com a prática e o estudo, chegam muito próximos à realidade de cada um, sem ser influenciado nessa resposta. O conjunto de entidades de cada médium sempre segue uma harmonia em sua formação. Assim, alguém que tenha a energia de Oxalá como dominante, por exemplo, tende a incorporar entidades ligadas às águas, às luzes ou com citação à cor branca em seu nome, como Ogum Beira-Mar, Caboclo Pena Branca, Caboclo Pedra Branca, Estrela Guia, Seta Branca, Caboclo do Sol, da Lua e Urubatã da Guia, sendo esse último, segundo muitos autores, não incorporante. Os caboclos da linha de Xangô vão se referir às pedras e montanhas em seus nomes. E assim segue. Distinguindo-se dos guerreiros de Ogum e Xangô, aos caboclos de Penacho ou de Pena, ligados a Oxóssi e às matas, com nomes de origem indígena, como Ubirajara, Guarani, Tupimirim, Tupinambá, Guaraci, Tupi, Aimoré, as inumeráveis Jandiras, Iracemas, Iara ou Jurema. Haverá caboclos com forte influência indígena de outros países, como Pele Vermelha, Águia Branca e tantos outros. Todos eles são entidades que podem estar em qualquer linha, sem conflito, sendo interessante a tradução de seus nomes, muitas vezes tendo alguma ligação ao elemento e ao orixá ao qual se subordinam. Como vimos lá no início, muitos médiuns desenvolventes recebem os nomes e os pontos riscados com muita interferência, já que não conseguem repassar uma mensagem perfeita ainda. Assim, deverão prestar atenção aos pontos cantados durante as sessões. É muito comum, quando cantarem o ponto de sua entidade ou que cite os elementos que ela comande, o médium vai sentir forte emoção, sentindo as energias fluírem
por seu organismo com mais força, de muitas maneiras, como a dizer: é esse o ponto que eu quero, esse sou eu. Outras vezes, visitando uma loja especializada em imagens, seus olhos vão ir em direção a alguma e algo vai bater mais forte em seu coração, na certeza que ali estará a imagem de seu guia. Assim, olhando, vai dizer consigo mesmo: bem, ali está a imagem dele, mas meu guia não usa armadura medieval, mas um cocar indígena sobre sua cabeça. Portanto, médio e dirigente, prestem atenção nesses importantes sinais. Mas há aqueles médiuns cujo desenvolvimento é mais demorado, ou que, pelos mais diferentes motivos, a entidade mantém o silêncio sobre o seu nome adotado nas nossas linhas. Aliás, se pensarmos melhor, o nome de uma entidade é o que menos importa, e sim a sua força, já que o próprio caboclo das 7 encruzilhadas não dava importância a eles, pedindo que o chamassem assim, apenas para ser conhecido, como afirmou na primeira vez que chegou em seu médium. Uma opção. Quando existe demora, o guia-chefe daquele terreiro poderá dar um nome à entidade do médium, para que ela possa ser reconhecida naquele grupo, dentro de suas atribuições e linha ao qual se submete, sem problemas. Desse modo, apresentamos hoje as principais dicas para que possamos encontrar o nome de nossas entidades com tranquilidade, sem pressa ou atropelos. E escute seu dirigente. Ele sempre será alguém experiente e capacitado para ajudá-lo em seu desenvolvimento seguro em nossa Umbanda. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana um vídeo empolgante sobre a nossa fé. Muito obrigada e até a próxima!